Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor, tudo bem? Prazer, um privilégio estarmos adorando ao nosso Deus nessa noite, estarmos juntos, né? Como família, mais ou menos, você aí na sua casa, nós aqui. Clamo para que a presença do nosso Deus esteja aí no seu lar. Você tem o privilégio de receber aí na sua casa a palavra do Senhor, então que você possa ter esse momento de comunhão com o nosso Deus, possa ter esse momento de reflexão, de estudo da tua palavra, de adoração a Ele através de cânticos, e te convido a tirar este tempo, a ter mesmo a concentração única e exclusiva neste momento de adoração, para que você possa ser abençoado, para que o Senhor possa falar ao seu coração. É o nosso clamor nessa noite, que Deus possa tocar a ti, tocar no teu lar, estar aí na tua casa, com a sua família, para a honra e glória dele. Te convido a abrir a tua Bíblia junto comigo no livro de Salmos, no capítulo 90. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos deste texto, e ele fala um pouco sobre a eternidade de Deus e a nossa transitoriedade, o quanto nós somos pequenos neste universo e o quanto Deus é digno de todo louvor. E ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então os nossos dias, o nosso tempo não é contado diante de Deus da mesma forma que nós passamos essas 24 horas, mas Deus está cuidando de mim, cuidando de você, sendo o nosso refúgio de geração em geração, antes mesmo que nós viéssemos, antes mesmo que os montes nascessem, antes mesmo que o mundo fosse mundo, né? O amor do Senhor por nós já existiu e seu cuidado também. Então vamos adorar a Ele nessa certeza da sua grandiosidade, nessa certeza da tua soberania, cantando a Ele um cântico de adoração, pois Ele é o único digno de ser louvado, adorando o teu santo nome, adorando a Ele que está presente aqui, está presente aí na sua casa, que esteja cuidando de mim e de você, em nome de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações as tuas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante deles, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações a tua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temido
Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus soberano sobre as nossas vidas. Todo louvor, toda honra, toda glória, ó Pai, sejam dedicadas ao Senhor, ó Pai, pois Tu és soberano sobre as nossas vidas, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos relacionamentos, famílias. Por isso te adoramos, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aleluia. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Este amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia, Deus. É nesta glória que descansamos e é em Teus braços que descansamos, pois apesar do que está ao nosso redor, mantemos a nossa confiança 100% em Ti, 100% no Teu cuidado por nós. Por isso, ó Pai, temos descansado e confiado na ação do Senhor, que é magnífica, que é presente, que é pontual e que age em todos os momentos da nossa vida, papai. Em nome de Jesus te adoramos.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Glória a Deus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Meus amados, deixamos sobre Ti, ó Pai, todo o nosso fardo, deixamos sobre Ti, ó Pai, toda a nossa ansiedade, deixamos sobre Ti, ó Pai, tudo que tem tirado o nosso descanso neste período, ó Pai, de pandemia, e deixamos, ó Pai, todas as nossas dúvidas sobre Ti, confiando inteiramente na ação do Senhor, na manifestação e na condução do Teu Santo Espírito, ó Pai, nas nossas vidas.
confiando, ó Pai, única e exclusivamente na Tua boa vontade, no Teu bom cuidado e na Tua boa mão, ó Pai, operando sobre as nossas vidas. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos em nome de Jesus e Te louvamos, pois podemos descansar em Teus braços. E se passarmos pelo vale e vemos no Senhor a possibilidade de vitória, papai, em nome de Jesus. Te adoramos. Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Nós vamos passar agora a ministração da palavra. Que Deus abençoe o nosso ministro, o nosso pastor que estará conduzindo, nosso pastor Luiz. Um grande abraço e que Deus cuide de você neste período em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que maravilha, que privilégio nós temos de podermos nos colocar diante das Escrituras, podermos estudá-la, conhecê-la, amar a sua mensagem, nos submetermos a ela e assim conhecermos a Deus conforme Ele quis que o conhecêssemos e assim se revelou a nós. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que dá início a uma série de outras a respeito do Evangelho. Portanto, seu coração esteja aberto pela ação do Espírito Santo para ouvir essa palavra, para refletir sobre ela, conferi-la com a própria Escritura Sagrada e para então aprender do Senhor junto comigo a respeito do que o Senhor quer nos ensinar. Nós estaremos tratando da carta de Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. Abre as Escrituras nesse texto. Muito bem. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, o Senhor é o autor das Escrituras Sagradas. E o teu Espírito, a mente do Senhor, que a todas as coisas perscruta, conhece, é quem nos dá também a iluminação dessa palavra, para que a possamos compreender, e também quem aplica essa palavra, para que a possamos praticar após termos crido, recebido como palavra do Senhor. Então, com muito temor e muito tremor, nos colocamos diante dela, nos colocamos diante do Senhor e pedimos a tua bênção e a tua instrução através desse texto bíblico, em nome de Jesus. Amém. Queridos, carta de Paulo à igreja de Corinto, uma cidade portuária, um centro comercial e marítimo importante na Ásia. Corinto era a capital da Acaia. Quando o apóstolo Paulo esteve desenvolvendo a sua segunda viagem missionária, conforme consta Atos capítulo 18, versículos 1 a 18, ali ele permaneceu um tempo e, desanimado, decidiu sair daquela região. Mas, diz-nos o versículo 9 de Atos 18, o seguinte: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ali nasceu a igreja de Corinto.
Ali também Paulo conheceu o casal Áquila e Priscila, que em função de um decreto de Cláudio, por volta aí do ano 49 depois de Cristo, e os judeus deveriam se retirar de Roma. Por quê? Possivelmente porque estava havendo ali um conflito entre judeus e gentios em torno de um nome, Cresto. Seria em torno do nome Cristo. Cláudio baixou esse decreto e, assim, esse casal foi um daqueles que se retiraram daquela região e Paulo os conheceu e também discipulou ali na cidade de Corinto. Essa igreja foi uma igreja que recebeu instrução, recebeu os dons do Espírito Santo do Senhor, rica em dons, mas foi uma igreja a qual Paulo se dirige, dizendo que não poderia falar àqueles irmãos como a espirituais, porque essa expressão espirituais, que está lá no capítulo 3, versículo 1, eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Carnais por quê? Porque eles estavam como que crianças em Cristo. Estava lhes faltando o discernimento espiritual. Assim, então, eles são chamados de carnais. O versículo 15 do capítulo 2, o capítulo anterior, diz assim: pois o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Esses irmãos não estavam tendo discernimento espiritual para julgar todas as coisas. Então, ali na igreja de Corinto, nós vemos várias categorias de pecados, divisões na igreja, como nos mostra logo o início da carta, uma resistência ao genuíno evangelho à medida que o tempo foi passando, e até uma consequente resistência ao ministério apostólico. Havia litígio entre os irmãos, impureza sexual, incesto, deturpação da ceia do Senhor, confusão no uso dos dons. Então Paulo dá várias instruções à igreja em várias áreas também, das relações familiares, do uso dos dons e de como se comportar nessas questões civis. E lembra-lhes, como diz o capítulo 15, que é o texto que nós iremos focar mais precisamente, lembra-lhes o evangelho que lhes havia sido anunciado. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ainda perseveravam com todas essas dissonâncias do evangelho, mas estavam ali guardando a essência dessa verdade revelada. Quando a gente lê o livro de Lamentações do profeta Jeremias, nós vemos ali cerca de 5 lamentações. E o capítulo 3 está falando de uma delas. Quando ele lamentava as ruínas em que se encontrava em Jerusalém, em função da disciplina do Senhor aplicada por causa dos pecados abundantes de Jerusalém, sua liderança, seu governo, seus sacerdotes, o povo. E no versículo 21 desse capítulo 3, Jeremias reconhece a multidão das misericórdias do Senhor. E aí ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa palavra, essa expressão, melhor dizendo, quero trazer à memória, poderia ser entendida literalmente como fazer voltar ao coração. Jeremias queria fazer voltar ao seu coração
aquilo que poderia dar a ele esperança. E o que é que daria a ele esperança? Exatamente a revelação da misericórdia do Senhor, o Deus da aliança, o Deus que formou o seu povo, o Deus que perdoa pecados, o Deus que pode restaurar. Então ele queria trazer isso ao seu coração, à sua lembrança, à sua memória. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 15, versículo 1, está nos chamando a atenção para algo parecido, né? Ele está dizendo: venho lembrar-vos, provocar a que vocês tragam ao coração, né? Tragam para o íntimo do coração o evangelho que deve ocupar sempre nossa memória. Eu quero discorrer com vocês a respeito desse tema exatamente. O evangelho que deve ocupar sempre a nossa memória, o nosso coração. Muito bem, há algumas verdades então relacionadas a esse evangelho. Achamos muito necessário. Por quê? Porque nós estamos aí vivendo em tempos em que se apresentam dentro da igreja e fora da igreja várias manifestações de sofrimentos. E eu quero entender, há algumas razões, mas eu quero ressaltar que muitos desses sofrimentos são decorrentes das distorções doutrinárias e consequentes também distorções éticas, distorções morais, distorções espirituais e que se manifestam em comportamentos não saudáveis para a vida da igreja e, portanto, compromete a influência da igreja onde ela está plantada. Então, Paulo, escrevendo sob a inspiração infalível do Senhor, nos ensina logo no início que esse evangelho é o evangelho anunciado nas Escrituras. O evangelho que deve ocupar a nossa mente, deve ocupar nosso coração, é o evangelho ensinado nas Escrituras Sagradas. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que qualquer outro que viesse trazendo um evangelho diferente daquele, que fosse um anjo ou mesmo um dos apóstolos, que essa pessoa fosse considerada anátema, maldita. Por quê? Porque estaria fora, estaria desalinhado com as Escrituras Sagradas. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. E diz-nos o texto, lá no versículo 3, antes de tudo vos entrego o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho que as Escrituras revelam já em Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Esse é o evangelho de Deus, o qual por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras. O evangelho só é evangelho enquanto evangelho de Deus. E ele só é evangelho de Deus conforme revelado nas Escrituras Sagradas. O evangelho prometido por Deus através dos profetas. Isaías 53, 5 a 12, nós temos exemplo de um profeta. Poderíamos mencionar também Miqueias, capítulo 2, poderíamos mencionar vários. E poderíamos nos voltarmos lá em Gênesis 3,15, que é identificado pelos teólogos como o proto-evangelho. Ali nós temos a primeira, a semente do evangelho.
Então ali a profecia, a promessa de Jesus, e aí todas as escrituras estão recheadas da revelação, da preparação para esse evangelho. O Senhor diz em Isaías que o Senhor é quem planeja, o Senhor é quem anuncia e o Senhor é quem executa a salvação. E isso através do evangelho. Então Isaías tem sido chamado o livro evangélico do Velho Testamento. Então esse evangelho é o evangelho anunciado nas escrituras sagradas. E descrevendo esse evangelho anunciado nas escrituras sagradas, veja o que o texto bíblico nos diz. Volte aí para 1 Coríntios, capítulo 15, nos diz assim: por ele também sois salvo. Não há salvação fora do evangelho. O evangelho é a apresentação das boas novas de redenção, das boas novas de perdão, das boas novas da graça de Deus, das boas novas do perdão de Deus. É o evangelho da salvação. Quando Paulo escreve a Timóteo, aquele jovem pastor, na segunda carta, ele diz que aquele jovem tinha uma fé sem fingimento. Ele lembrava dessa fé daquele jovem. No capítulo 1 de 2 Timóteo, capítulo 5, falando da alegria que transbordava no seu coração, versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Uma fé autêntica, verdadeira, salvadora, sem fingimento, operada pelo Espírito Santo, é gerada e construída, consolidada pelas Escrituras Sagradas. Então Paulo continua falando a esse jovem pastor, no capítulo 3, versículo 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem. Fica muito evidente que esse evangelho é o evangelho da salvação. Unicamente através dele em Cristo Jesus. Há uma outra verdade importante a destacarmos aqui no versículo 2. Diz assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Esse evangelho anunciado nas Escrituras é o evangelho que não pode ser alterado, não pode ser distorcido, não pode ser deturpado. Voltando-nos à palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, os irmãos então podem ver aí no versículo 9, que todo aquele que vá além desse evangelho seja considerado anátema. Seja considerado anátema. Por quê? Porque o anúncio de outro evangelho que não seja esse, que perverte o evangelho do Senhor, como diz lá no versículo 7, o qual não é outro evangelho. Não existem dois evangelhos, é um só. Mas o que estavam fazendo os mestres, possivelmente judaizantes, ali na Galáxia, chegando esse ensino na igreja da Galáxia,
que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus, ou o Evangelho de Cristo, é o Evangelho que não pode ser alterado. Ele não pode ser deturpado. Ele não pode ser distorcido. Esse Evangelho é absoluto, é axiomático, é categórico nas suas sentenças, nas suas verdades, nas suas construções, nas suas assertivas, nos seus ensinos. Muito bem, esse Evangelho que deve ocupar a nossa mente, coração, o Evangelho que traz a salvação, o Evangelho que não pode ser deturpado, é também o Evangelho que precisa ser recebido. Diz-nos o versículo 2 ainda, do capítulo 15. Por ele também sois salvos, se receberdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenhais crido. Em vão. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Esse Evangelho precisa ser recebido. E o recebemos pela fé. Cremos nesse Evangelho como a revelação de Deus. Aceitamos a inspiração das Escrituras. Admitimos e assumimos como o Evangelho único e verdadeiro. E aí a nossa confiança está na providência de Deus para a nossa salvação, revelada nesse Evangelho. E aí nós o recebemos com quebrantamento, nós o recebemos com humildade, nós o recebemos e nos colocamos na dependência das promessas de Deus. Nós nos entregamos por ação do Espírito Santo, confessando, arrependendo-nos, dizendo-nos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Paulo diz que primeiramente ele recebeu esse Evangelho e agora ele estava entregando como havia recebido. Esse Evangelho recebido por Paulo, diz-nos o capítulo 1 de Gálatas, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é conforme o homem. Não nasceu numa intelectualidade, numa filosofia, numa racionalidade, numa superstição, numa convenção humana. O Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por quê? Porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Nós temos em Atos capítulo 9 a narração da conversão de Saulo, depois chamado Paulo, e Gálatas mesmo nos diz que esse Evangelho foi recebido por Cristo, por ele, da parte de Cristo. O Cristo que apareceu a ele ali, no caminho de Damasco, mas o Cristo que apareceu a ele inúmeras outras vezes por cerca de 3 anos. Porque após a sua conversão, ele nos diz que não foi a Jerusalém, ele não procurou ali o colégio apostólico, mas ele foi para as regiões da Arábia, e ele já foi anunciar o Evangelho. E a palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 12, 7, que Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse com as grandezas das revelações que ele recebeu. Então entendemos, inferimos, que nesses 3 anos, e eu acho isso interessante, porque Jesus usou 3 anos para treinar os outros apóstolos. E aqui, ressuscitado, o Senhor Jesus aparece a Paulo, o Senhor Jesus revela a Paulo, através do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho. Diz-nos o versículo 18 de Gálatas, capítulo 1,
Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Depois ele vai para as regiões da Síria, da Cilícia, versículo 21. E ele ainda não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então, 3 anos, Paulo esteve aprendendo aos pés do ressurrecto, do Senhor da glória, aos pés daquele diante dos quais estava Maria, irmã de Marta. E hoje também nós nos colocamos aos pés de Jesus para aprendermos pela iluminação do Espírito Santo na leitura das Sagradas Escrituras. Esse é o Evangelho que recebemos, e Efésios 1:14 vai dizer que é o Evangelho que cremos, e depois de termos crido, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, esse Evangelho também é o Evangelho, nos ensina o capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Versículo 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Tal como vô-la preguei, tal como vô-la entreguei. Eu recebi e repassei para vocês. Eu estou aqui lendo e estou expondo para os irmãos o Evangelho. Isso tem que ser feito com integridade. Esse Evangelho que traz salvação. O Evangelho que não pode ser deturpado. O Evangelho que precisa ser recebido, crido. O Evangelho que foi entregue com integridade. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ressalta isso também. Por exemplo, quando ele diz que anunciou esse Evangelho com fraqueza, temor e grande fraqueza, temor e grande tremor. Não havia suficiência nele mesmo. Ele vai nos dizer que não é nem digno de ser chamado apóstolo, em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Mas ele era, e era pela graça. Depois vamos falar sobre isso. E ele disse que não era suficiente para aquelas coisas. Mas ele foi e trabalhou muito. Todavia ele disse: não eu, mas a graça de Deus comigo. Muito bem. No capítulo 2 dessa mesma carta, de 1 Coríntios, versículo 1, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, entregando, pregando, proclamando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em temor, foi em fraqueza, grande tremor que eu tive entre vós. Quando se entrega, meus irmãos, o Evangelho com integridade, esse Evangelho não é usado para atrair a glória para os seus pregadores. Esse Evangelho não pode ser mutilado para que cresça aquele que o anunciam. Não com sabedoria humana, diz o versículo 1:17. Para quê? Para que não se anulasse a cruz de Cristo. Não com sabedoria de palavra, para que senão
anule a cruz de Cristo. E por que não anular a cruz de Cristo? Volte 1 Coríntios 2:5. A razão é muito óbvia. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Lembra-se novamente da palavra de Paulo a Timóteo, uma fé sem fingimento? Queridos, que tipo de fé nós estamos vendo nos dias de hoje se revelar na prática religiosa, nos comportamentos das pessoas, dos crentes? Que mensagem a igreja do Senhor está entregando ao mundo hoje? Que impacto essa mensagem tem trazido à sociedade de hoje? Que transformações tem gerado? Que inquietações? Que levante tem sido provocado na sociedade em função do incômodo da mensagem do Evangelho? Esses homens que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Esse Evangelho chegou aqui? Esse Evangelho chegou na sua cidade? Quero crer que sim. Estamos anunciando esse Evangelho com integridade? Espero em Deus que sim. Para que as pessoas não coloquem a sua fé em instituições. Para que as pessoas não coloquem a sua fé em pessoas. Para que as pessoas não coloquem a sua fé em ministérios. Para que as pessoas não coloquem a sua fé em rituais. Para que as pessoas não coloquem a sua fé em superstições. Para que as pessoas não coloquem a sua fé em fábulas. Para que as pessoas não coloquem a sua fé em convenções, em tradições, mas que as pessoas firmem a sua fé na palavra, no Evangelho, no poder de Deus. O poder de Deus que salva. Romanos 1, 16 a 17. O poder de Deus que liberta. O poder de Deus que transforma. O poder de Deus que nos coloca no relacionamento genuíno com Deus como seus filhos, servos e adoradores. O poder de Deus que instala no nosso coração uma fé inquestionável, inabalável, e flui numa esperança garantida pela verdade revelada no Evangelho. Esse é o Evangelho que afasta a confusão. Esse é o Evangelho que cura. Esse é o Evangelho que sara as emoções. Esse é o Evangelho que orienta as opções. Esse é o Evangelho que enche a vida de graça. Esse é o Evangelho que gera paz. Esse é o Evangelho que nós recebemos na palavra de Deus. Este é o Evangelho que o mundo precisa ouvir. O Evangelho que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, é o Evangelho anunciado nas Escrituras. Esse Evangelho anunciado nas Escrituras é o Evangelho que traz a salvação. É o Evangelho que não pode ser deturpado. É o Evangelho recebido e crido. É o Evangelho anunciado com integridade. Deus abençoe o seu coração com essa palavra, como pela misericórdia dele abençoou o meu. Que Deus nos desafie a repassarmos essa palavra em nome de Jesus, com integridade e com unção para a glória e para o louvor dele. Amém. Que Deus nos abençoe.